Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Donas do Mundo, um podcast que veio para dar voz para mulheres maravilhosas. E hoje a convidada muito especial é a Letícia Tony, que vai partilhar com vocês um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Meu nome é Letícia, mais conhecida, né, eu acho, por aí, Letícia Tony Lestes. Hoje eu trabalho na área de extensão de pestanas, né, no ramo da estética. Tenho 29 anos, moro aqui em Portugal há quase 4 anos. Como é que você veio para Portugal? Né? Eu vim do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Teresópolis, que é a região serrana do Rio. Lá eu trabalhava, né, na parte de telefonia, né, trabalhava na operadora mais famosa do Brasil, é claro. E daí, de repente, depois de, assim, muitos anos, né, na operadora, muitos anos de estresse, acabou surgindo uma oportunidade para o meu marido de vir trabalhar aqui. Eu nunca quis vir, mas pós-pandemia essa vontade aumentou, né, por conta, enfim, de muitas demandas, né? E daí a gente pegou essa oportunidade e agarramos juntos, né? Ele veio na frente e logo em seguida eu vim. E não imaginava, né, que hoje estaria da forma que eu estou, porque quando eu vim, todo mundo dizia, era bem preparada pra você, enfim, fazer o que tiver, né? E assim eu vim preparada pro que aparecesse na oportunidade que aparecesse na minha frente, para que eu pudesse agarrar. E daí o meu primeiro emprego aqui foi na restauração e nas limpezas, né? Tudo que aconteceu na minha vida foi do zero, né? A gente começou a viver aqui uma nova etapa no meu casamento, na minha área profissional, na área financeira, né? Que também era totalmente diferente da nossa realidade do Brasil. Se adaptar à nova cultura, às pessoas, né? Deus, ele escreve certo por linhas tortas, né? Porque ele me colocou numa posição do qual eu teria contato direto novamente com o público, né? Só que dessa vez o público nativo. E isso foi muito bom, porque eu tive contato com diversas pessoas, né? Públicos diferentes. Pessoas mais velhas, mais novas, mais contraídas, pessoas que já viajaram o mundo. Então, com isso, eu aprendi o idioma português de Portugal, né? Pois é. As pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é mesmo. Não é, totalmente diferente. A primeira fala é essa, né? Vou pra Portugal porque é a mesma língua. Mas não é, são expressões totalmente diferentes. E a gente acha que sabe, mas de repente a gente se sente aí um peixe fora d'água, né? Bom, e você já pensava em trabalhar na área da estética quando você estava no Brasil, ou foi aqui que você despertou o interesse dessa área? Desde muito nova, eu sempre tive oportunidade, né, na área da estética, começando aí a trabalhar com a minha tia, né, que é uma amiga da minha mãe, que eu trato como tia, e a minha mãe também. Então eu tinha eu vivia, né, dentro desse meio, tinha essa influência, e elas sempre me incentivavam pagando cursos, né? Portanto, meu primeiro curso que eu fiz na área da estética foi de barbeiro. É sério? Meu Deus. Foi quando surgiu aí o corte do Jaca lá no Rio de Janeiro. Sim. E elas colocaram na cabeça que eu tinha que fazer, porque lá no meu bairro ninguém cortava cabelo. Então eu seria a primeira barbeira. Meu Deus. Mas não deu certo, eu não me identifiquei, eu era a única menina da turma. Fiz o curso por completo, na altura eu acho que eram 4 meses de curso, fiz tudo certinho. Se me dá uma máquina hoje, eu tenho certeza que eu sei cortar. Sabe um corte do saco na cabeça? Um disfarce, tem que fazer o pezinho, um degradê. Mas não é algo que eu me identifiquei e falei, fui sincera com elas e elas não desistiram, continuaram pagando cursos pra mim. Então eu fiz depilação, design de sobrancelha, fiz meu primeiro curso de extensão de cílios, né? Há 10 anos atrás, porque foi em 2015. Quando veio a extensão de cílios pro Brasil, e aí Teresópolis é uma cidade mais pro interior, né? Então quando chegou lá foi uma febre. Outro dia eu tava até tentando puxar assim na minha cabeça, né, na minha mente, o valor do curso. E eu lembro que não era algo tão barato. Então eu fiz esse curso. E aí, assim, o desastre, né? Porque não tinha visagismo do olhar, pra ficar aquele olhar harmônico. Não tinha nem os pads em gel, né? Que é aquela parte mais delicadinha que a gente põe no olho. Era tudo fita crepe. Fita crepe! No tamanho, não era do pequenininho até o maior. Era tudo o mesmo tamanho. Aí a mulherada pediu o maior. Eu quero tamanho 15, 16. Olha, era algo assim... Ai, era horrível, né? E, meu Deus, que desastre. Então você se preparou lá, mas não pensou em trabalhar com isso lá? Não, aí eu era muito nova nessa altura, acho que eu tava aí com meus 19, por aí. E aí quando eu fui me preparar para vir para Portugal,
eu ouvia muito, né? O que se faz mais lá? Área da estética, parte de vendas, né? Falavam que precisava muito, e também como cuidadora de idosos. É sério, gente? Então eu fui me preparando, né? Vendas eu já tinha, né? Já era treinada pela Clara. A questão da estética eu tinha esses cursos, mas quis me aprofundar em mais um, então o último que eu fiz foi um curso de unhas completo. Fiz pelo Senac, né? Então foi quase um ano ali, quase uma escola de unhas. Aprendi também, mas não me identifiquei. Sei fazer muito bem cutilagem, esmaltação, tudo certinho, mas não é algo que é minha praia. E fiz um curso de cuidadora de idosos. Inclusive, onde eu fiz o curso, eles indicavam, né, para trabalhar na área. Tive diversas propostas boas, mas eu também não me identifiquei com a área de cuidados. É uma área muito delicada. Sim, é uma área que, enfim, pra mim foi muito difícil, né? E daí eu falei, pronto, eu me preparei, eu sei fazer, né? Eu não me identifiquei, mas isso não significa que eu não sei fazer e que eu não possa fazer com amor. Sim. E aí eu vim com essa cabeça aberta. Pronto, se surgir algo na área de cuidados, eu vou. Se surgir algo na área de vendas, eu vou. E acabou que foi tudo diferente. E aí quando eu já estava nessa área, há mais de um ano aqui, eu não estava feliz, né? Acho que ninguém fica fazendo horário repartido. Eu limpava mais de 25 quartos no hotel por dia. Não tem vida, né? Não tem final de semana, não tem feriado, e não tem hora extra, ninguém paga, trabalha mais, a pessoa vive em função daquilo. Era só aquilo. A única folga, eu costumo dizer, era só pra ficar esticada. Isso, o gelo nas costas. Porque era só dor, né? Dor da ponta do dedo até o último fio de cabelo. E assim, a gente começa a se olhar com outros olhos, né? Os olhos ruins, né? Com a venda ruim ali nos olhos, porque era só trabalho, parecia que eu só servia para aquilo, só pro trabalho. Que acho que é a única opção mesmo, é mais quando não tá no teu documento do dia. Sim, é só ganhar dinheiro e trabalhar, E acaba que nem tem por que você gastar o dinheiro. Exatamente, nem é tanto dinheiro assim, né? É verdade. Dinheiro tira muito pouco, você trabalha só para fazer muito pouco, e isso eu acho que mexe muito na nossa cabeça. No meu caso, eu pensava que aquilo ali era tudo que eu conseguia depois que eu saí lá pra cá, que eu sei, aqui meu conhecimento não vale nada, minha experiência não vale nada, que tem que unir isso aqui, até que uma hora a gente abre a cabeça, né? Sim, é verdade. Então, o que fez você despertar? Então, você perceber que você não precisava fazer só aquele tipo de atividade, que existiam outras possibilidades, você como imigrante? Então, quando eu cheguei, olhando hoje, né, para aquela Letícia, eu percebi que eu tinha perdido ali, né, a minha essência, não tinha me encontrado ainda. E aí eu decidi que eu tinha que me encontrar, né? E me encontrar em todos os aspectos, né? Eu lembro que eu ia pra faxina e daí eu acordava, né, assim, faltando uma horinha, 40 minutos antes do horário, e eu não me olhava mais no espelho, né? Era só escovar os dentes, amarrar o cabelo pra cima, colocar a roupa mais confortável que tivesse, tomar café e ir embora. Então eu comecei a lembrar disso, né? Nossa, quanto tempo que você não se olha no espelho, quanto tempo que você não se cuida, quanto tempo que você não consegue, né, fazer uma escova no cabelo, algo pra você, né? Que não é só isso, né? É muito mais do que isso. E daí eu comecei a ficar triste. Só que graças a Deus eu sou uma pessoa que fico triste, sim, consigo enxergar, mas eu busco, né, maneiras e soluções para poder sair disso, né? Porque é mesmo isso, a gente deixa de se enxergar, né? Sim. Não só de se olhar, mas como se enxergar como pessoa, Sim. como mulher. E eu digo que durante muito tempo eu tinha até vergonha de falar, e eu sou uma pessoa muito falante, né? Eu sempre consigo falar com qualquer pessoa, fazer amizade, chegar na pessoa até se for preciso, mas por muito tempo eu deixei de fazer isso, porque eu tinha o medo de falar e falar alguma coisa errada e ser levada a mal, né? Ou então o medo de falar e as pessoas não conseguirem compreender o que eu tava querendo falar, ou se eu tava sendo sarcástica, se eu tava fazendo algum tipo de brincadeira, porque no início é difícil, né? A gente compreender e ser compreendido. Então eu tinha muito esse medo. E até que eu comecei a olhar para aquele lugar que eu estava e perceber que não era lá que eu gostaria de estar. E que sim, que eu tinha um potencial de sair dali, de sair daquela zona de conforto e transformar tudo aquilo dali que eu passei em história. E ainda bem que você hoje está aqui para contar essa história, né? Sim. E assim, foi duro, né? Porque a zona de conforto, né, é confortável. E mesmo parece ser, né? Parece ser. Na verdade, não é pouquinho.
E mesmo estando nesses empregos, né, que, enfim, são empregos, né, tem que ser valorizados, né, mas são empregos, né, que te prendem, né, de certa forma, não te valorizam de certa forma. Eu ganhava bem, né, estando nos dois. Então nessa altura você estava em 2 empregos? Nessa altura eu estava em 2 empregos. Era na restauração e o outro? E o outro era no hotel, que era como camareira, né? E daí eu olhava pro valor, né, que eu ganhava nos dois, falava, nossa, se eu sair, assim, é um desfalque muito grande. Como que eu vou fazer isso? Enfim, ficava dizendo, quando eu tiver com X valor eu saio. Quando eu arrumar uma casa eu saio. Quando eu arrumei a casa eu não saí. Eu estava com X valor, eu não saí. Eu consegui trazer o meu cachorro do Brasil pra cá, eu não saí. E até que veio uma extremidade em um dos empregos, que foi, enfim, uma discussão lá com uma pessoa nova, que não concordava, né, em eu ter ficado com as funções de delegar, né, o que tinha que fazer na restauração. E daí naquele dia foi um estresse muito grande, porque era verão. Acho que quem trabalha ou quem já trabalhou na restauração sabe como que é o verão. Nossa Senhora! É algo de louco. E se a equipe não tivesse com uma sintonia, não tem como fluir, né? Uma pessoa acaba tendo que fazer tudo. E nesse dia eu fui a pessoa que fiz tudo. Atendia telefone, atendia a mesa, recolhia prato, fazia isso, fazia aquilo. E no final eu fiquei esgotada. E aí naquele dia foi quando eu olhei para aquilo tudo e falei que, né, eu era merecedora de muito mais pra mim mesma, né? E depois, enfim, de ouvir barbaridades, porque uma pessoa, enfim, tinha brigado comigo, né? Eu fiquei triste, mas também não abaixei a minha cabeça. Eu percebi que ali não era mais o meu lugar. E eu sempre costumo dizer que Deus, ele vai direcionando a gente pelo bem, né? Sim. Mas às vezes tem coisas que acontecem que é expulsão dele, né? Que é permissão de expulsão dele. E hoje eu consigo olhar pra tudo que aconteceu e compreender isso, né? Que naquele momento, tipo assim, ele tava dizendo, minha filha, vai. Pois é, e a gente não foi ele a expulsar, a gente continua ali insistindo, né? Sai, você me falou, você me lembrou de uma coisa. No primeiro trabalho que eu tive aqui também foi na restauração, e eu fazia todas as funções, fazia tudo. E aí eu pensei, pronto, uma hora vamos colocar, vamos viver e vamos colocar como responsável, né? E aí chegou a dona e anunciou que ia ter um novo responsável, uma reunião, eu tava lá e já eu toda pipona, falei, vai ser eu a responsável, toda contente. Me chega um moleque que não sabia nada de restauração, eu pensei, eu faço aqui tudo, com facilidade, eu faço pedidos, eu faço por quê? Né? Aí eu fui lá pro banheiro e falei, meu Deus, porque ninguém vai me reconhecer, esse aqui vai me enxergar, né? Mas eu, rapidinho, deu 3 tapas na minha cara, é isso? Você quer fazer carreira aqui? É esse aqui que eu sou, é isso que você quer pra sua vida, né? Graças a Deus. Eu dei minha cartinha, pedi pra ir embora, eu falei, aqui eu não vou ser vista e ainda bem, porque não é meu lugar, né? Então, mas se não tivesse acontecido isso, eu ia estar lá brigando, tipo, que eu quero crescer aqui, crescer pra onde? Não ia crescer, só fosse pros lados, comendo hambúrguer, batata. E pelo contrário, eu tava assim, uma tripa, porque eu fazia tudo, carregava peso, eu colocava aqueles galões todos de fino, você sabe como é que é, né? Era pesado, botava a cadeira, fazia tudo, eu tava bom que eu tava musculosa. Não, eu digo, eu perdi 8 quilos nessa altura, que era correria pra lá, pra cá. Não comia, né? Era só beber água e comia fruta, era mais rápido, né? Era a refeição mais rápida. E daí, quando eu olhei pra isso tudo, eu falei, não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Mas fui embora de forma responsável, né? Dei meu tempo pra casa. E aí eu ainda tinha um emprego, que era de tempo integral, né? Porque esse daí era só o part-time. E daí eu fui e eu tirei férias nesse emprego. E eu lembro que as minhas férias foi algo assim que eu falei, não, vai ser agora. Eu dizia pra mim todos os dias, vai ser hoje, eu vou encontrar um emprego que eu vou ser valorizada e que eu consiga fazer uma outra coisa também, né? Mas eu dizia essa outra coisa não era o segundo emprego, era algo pra mim. Só não sabia ainda o que era. Aí já tinha ideia que era pra você. Sim, mas não sabia ainda exatamente o que era. E daí fiquei lá os quase 30 dias de férias procurando um emprego, não achei nada. Meu Deus. Eu lembro de voltar pro hotel, assim, eu voltava me carregando, sabe? Era um pesadelo, porque o restaurante, mesmo que tenha acontecido isso, ele era um lugar que eu adorava trabalhar. As pessoas de lá, todo mundo era super amigo, os clientes me chamavam pelo nome, então era diferente, não era um trabalho pesado em relação ao psicológico. Mas o hotel era um trabalho pesado em relação ao psicológico. Eu sofri xenofobia no hotel, eu sofria preconceito porque eu era mais nova, né, das camareiras, então elas diziam várias vezes que eu não tinha idade, por isso eu não sabia limpar,
que por isso eu não aguentava. Todos os dias eu tinha que ficar ouvindo toda hora, sempre a correr, e aquilo me causava uma ansiedade muito grande, porque eu achava que eu estava sempre devagar, eu achava que eu nunca era competente para estar fazendo aquilo dali. E hoje, graças a Deus, eu consigo olhar com outros olhos. Pelo contrário, eu sei que tudo que eu faço, independente se eu gosto ou não, eu sempre faço com amor. Essa é uma qualidade que está dentro de mim, e a partir de hoje eu não deixo mais ninguém tirar isso, independente do que seja, né? Se eu tiver que migrar novamente e voltar a fazer todos esses trabalhos, eu tenho certeza que eu vou sempre fazer com amor, porque por onde eu passei, eu deixei alguma coisinha ali, sabe? Algum aprendizado, ou as pessoas lembram de mim com um carinho, né? Com um certo carinho. E daí eles me ofereceram novamente mais férias, que é aquelas férias que é impossível tirar no verão, né? Que ninguém pode tirar no verão, só os mais velhos de casa. É como você falou, para algumas pessoas ali é a vida deles, né? Então, qualquer coisa que seja diferente do que o comum, né? Do que eles fazem, eles vão botar mesmo para baixo, porque ali é o espaço deles, é o mundo, é a território, né? Tinha mulheres lá de 15 anos de casa, né? Até dizia, são as donas do hotel. Pois é! E aí vira um ambiente, aí você ali pelo ambiente, acaba se contaminando, daqui a pouco você tá ali fazendo parte daquilo e competindo com aquelas pessoas, até que a gente tem que olhar um pouquinho pra fora. E quando você não faz parte, né? Você não se enquadra, você é excluída, né? Eu era excluída. Ainda bem, né? Imagina você fazendo parte, tava lá até hoje, eu fiquei 10 anos. Sim, ai, Deus me livre. Não, gente, com todo respeito, mas é uma hora que a gente tem que reconhecer quando não é o nosso espaço. Né? E assim, eu ficava muito triste porque tinha meninas com idades próximas, né? Eu era a mais nova de todas, mas tinha meninas, sei lá, com 30, na época eu tava com 26, eu acho, então tinha meninas com 28, 29, não era tão mais velhas do que eu. E meninas com potencial, sabe? Falavam inglês, francês, espanhol, e eu sempre tava ali incentivando elas. Olha, vocês falam outro idioma, já pensaram em trabalhar até mesmo no hotel, mas em outro país? Aí elas diziam, não, a menina Letícia que é corajosa de imigrar, a menina Letícia que é sonhadora, sempre falava assim, as que gostavam de mim, que eu tinha essa abertura para poder falar, né? E aí nessa na segunda quinzena de férias que eu tive, eu aceitei, né? Eu tinha acabado de sair, ia voltar para mais uma, ia passar ali mais meio ano sem férias. Eu aceitei porque eu continuei nessa, eu vou conseguir um trabalho que me valorize, eu vou conseguir um trabalho que eu tenha tempo. E palavras têm poder. Vamos ver. Eu consegui, né? Consegui um emprego numa loja de joias. Era aquelas lojas, uns quiosques, né? De corredor de shopping. Mas era ótimo porque uma semana eu fazia horário pela manhã e outra semana eu fazia horário pela tarde e eu tinha 2 folgas seguidas. Então eu tinha vida, então eu respirava. Já melhora bastante. E uma outra coisa que melhorou muito foi a minha autoestima, né? Porque eu tinha obrigada a me arrumar. E eu lembro quando eu comprei meu primeiro blazer. Que eu tinha que trabalhar de blazer preto. E aí eu lembro que eu fui na Zara e aí experimentei, sabe? E fiquei, meu Deus, que diferença de vestuário, né? Tipo, de roupa. Claro. Que diferença, né? Hoje eu tirei lá a t-shirt e a calça leg. E agora eu tô de terno. Então não parece, né? Pra algumas pessoas isso é algo bem fútil, né? Mas naquele momento pra mim foi assim, tipo, o divisor de águas, né? Foi quando eu olhei pra Letícia que tava ali passando, né, assim, por momentos difíceis, né? De várias horas de trabalho, de desgaste emocional, né? Ouvindo, enfim, sempre palavras negativas, palavras ruins. Não tinha um incentivo de ninguém, né? Foi como ali uma fênix. Eu ressurgi das cinzas. E daí nesse emprego era vendas, né? Trabalhava vendendo acessórios. E no meu primeiro mês eu me destaquei como a melhor vendedora do quiosque. Nós éramos 4 vendedoras. E no primeiro mês eu consegui já ficar em primeiro lugar. E eu comecei a ter mais contato com o público, né? Só que esse emprego, ele era um emprego temporário. Eu só ia ficar nele por 3 meses. Meu contrato era de 3 meses. Ai, meu Deus. E já nesse primeiro mês, eu fiquei pensando, tipo, o que eu vou fazer? Eu tenho que me reinventar, porque eu só tenho 3 meses. E depois dessa experiência, a gente não quer voltar mais para as outras, né? Sim, é muito até pânico de pensar assim, poxa, eu tô aqui, agora vou ter que voltar. Né? Eu me sentia, não sei se já parou para fazer essa análise,
Mas parecia que se eu voltasse, é como se eu tivesse vestido uma fantasia por um tempo. E aí, de repente, eu tava voltando pra realidade, né? E aí eu falei, não, isso daqui não é fantasia. Isso daqui vai ser algo que eu vou eternizar aqui dentro de mim e que vai acontecer, vai ficar grandioso, eu vou conseguir. E assim foi, né? Peguei ali o dinheirinho que eu tinha, né, guardado, o dinheirinho que eu consegui pegar ali das minhas férias. E no primeiro mês eu já comecei a colocar todas as ideias no papel. E funciona se a gente não colocar no papel. Uma vez eu ouvi, né? Escreva todos os insights que você tem, porque senão eles fogem e nunca mais você consegue lembrar. Exatamente. Então, dessa vez foi o que eu fiz. Peguei ali o caderninho, anotei tudo que eu queria fazer. Que eu tinha como sonho, como vontade, que eu ia ali me sentir realizada. E aí a primeira ideia foi fazer uma faculdade. E aí eu coloquei todas as faculdades que eu gostaria de fazer. Psicologia, eu sempre disse e percebi também que aqui faltava muito algo para trabalhar com crianças excepcionais. Sim. Então eu coloquei ali também, né, algo para essa área, para eu trabalhar com crianças com necessidades especiais. E aí por último coloquei estética, mas eu não detalhei o que seria da estética, né? E o que você escolheu a estética? Porque a minha mãe e a minha tia sempre falavam lá no fundinho, né? Aquela voz do subconsciente. Um dia você vai trabalhar com estética, você tem o dom pra coisa, você tem o dom de falar com mulheres, de lidar com mulheres, de estar com mulheres. Você se preocupa com um todo. Então, um dia você vai trabalhar com estética. E eu sempre, não vou não. Plantaram uma sementinha. Eu não quero. Né? E olha aí. E eu falava que eu não queria. E eu ouvia também muito que quem ia trabalhar com estética eram pessoas que não tinham se dado bem na vida, sabe? Ouvia muito isso. Tipo assim, porque foi trabalhar com estética porque foi mãe cedo. E aí não teve oportunidade de fazer uma faculdade, então foi fazer unha, foi fazer cílios, sobrancelha. Nossa, que bom. E eu acho que muitas outras pessoas já devem ter ouvido isso também, né? Então, infelizmente, eu tinha isso dentro de mim, né? É um pensamento ruim, né? Horroroso. Eu pensava isso, não, porque se eu for trabalhar na estética eu não vou ser valorizada e tal. Então, nesse dia eu fiquei sentada, né, com meu papelzinho e pensando, refletindo muito o que eu poderia fazer. Mas naquele dia mesmo eu decidi que eu iria fazer algo na estética. E daí eu comecei meio que estudar as possibilidades que eu tinha perto de mim, porque eu não conhecia ninguém. Eu trabalhei com mulheres, mas eram mulheres totalmente diferentes. São mulheres que não têm ali, né, a estética, a vaidade. Eu nem sabia onde elas faziam unha, faziam sobrancelha, porque eu não via, né? E daí eu só tinha 2 pessoas que eu conhecia da área da estética. Uma era a menina que fazia as minhas pestanas e sobrancelha, e além disso ela era a minha senhoria no quarto onde eu morei. E a outra era a menina que fazia as minhas unhas. A menina que fazia as minhas unhas, ela não tinha muito conhecimento porque ela atendia na casa dela, ela tinha um filho também pequeno na altura, então ela não tinha muitas pessoas para me indicar. Já a outra menina, ela tinha, né, ela atendia, respirava ali aquele meio. E daí eu fui perguntar pra ela se ela dava curso de pestanas. E aí ela falou pra mim que ela não dava. Sério? E que... Ela tava com medo do baixamento dela, é isso? Não acho que era isso. Acho que realmente ela não dava na altura e ela tinha medo de dar esse próximo passo. Ela sabia fazer, né? Ela sabia fazer, mas ela não dava a formação, né? E daí eu até enxerguei, né, com outros olhos e depois ouvi dela, né, que ela me impulsionou e eu impulsionei ela, né, pra ela começar ali a dar formação, saber como é que era aquele contato ali com o aluno e tal, como é que ela fazia pra ensinar. Hoje sim, hoje ela dá formação. Isso, quando eu fui fazer a formação, já em contato com ela, antes, né, da data da formação, eu falei que eu ia comprar tudo. Porque cada passo que eu desse, iria ser difícil voltar pra trás. Sim, pois é. Tá no caso de material, né? Sim, e daí eu comprei tudo mesmo. Eu comprei maca, eu comprei o material, fui comprando tudo que eu via que estava na possibilidade de comprar. Eu ia comprando. Só que tinha um porém. Eu não tinha onde colocar a maca. Ai, Jesus!
Você é muito corajosa, né? Eu não tinha onde colocar a maca, eu não sabia como eu fazer, eu não conhecia mais ninguém além dela que tivesse um espaço que desse pra atender. E aí eu fui. E aí tinha ali o dinheiro da formação. Eu lembro até hoje que eu já falei, desde quando eu soube, né, da data, eu já mandei pro meu patrão lá da loja de joias, olha, dia tal eu tenho formação. E assim, nesse dia, nessa semana, uma das meninas que trabalhava com a gente simplesmente parou de trabalhar. E aí eu ia ter que trabalhar no lugar dela. E eu lembro que eu fui corajosa, que eu bati o pé e falei pro meu patrão, olha, não vou poder ficar, porque eu tenho 2 dias muito importantes, que era a formação. E daí, quando eu percebi que a minha mentalidade já estava depositando todas as esperanças que eu tinha naqueles 2 dias de formação e naquele movimento todo que eu estava fazendo, eu comecei a enxergar que qualquer coisa que eu fosse fazer a partir daquele momento não ia ser de qualquer jeito, né? E que eu não ia só fazer para ser mais uma formação. Aquela formação ia ser a virada de chave, ia mudar a minha vida. Então você fez a formação, comprou material, mas você conseguiu os primeiros clientes? E aí eu fui, meu irmão na altura morava comigo e ele dormia na minha sala. Só que tava rolando lá uns casos de família, umas coisinhas assim. E eu pedi pra ele procurar um lugar pra ele, né? Porque eu iria ter que usar a sala, ou então ele ia ter que se submeter aos horários que eu iria usar a sala, né? Sim. Ele preferiu, né, procurar um quarto pra ele, e daí eu fiz a minha sala de estúdio. Entendi, meu Deus. A sala da minha casa de estúdio. Porque eu olhava pra minha casa, não era onde eu queria começar a atender. Sim, mas eu olhava pro ponto e falava, gente, eu tô no centro do porto. Então, é um ótimo lugar, né, pra eu começar a atender. E aonde eu moro, a região ali toda, né, é de alojamento local. Então eu já queria atender, já avisando que eu ia atender os gringos, né, os estrangeiros, os turistas. E aí eu já era pequenininha, já tava olhando pra esse público, né? E nem o inglês. Até hoje eu não desenrolation, gente, mas eu tento dar o meu melhor, sempre. E é uma coisa que eu tenho que melhorar, mas se não tem cão, caça com gato, né? Vai lá o tradutor e vamos que vamos. E eu já olhava pra esse público, né? Nossa, não, eu quero atender as estrangeiras, elas vão gostar do meu trabalho e tal. E quando eu terminei a formação, eu saí com aquele gás, né? Que a gente sai toda empolgada, com vontade de fazer acontecer. Naquele mesmo dia já dá vontade de pedir conta do trabalho. E aí não fiz isso, não fui emocional, fui racional. E eu falei, pronto, agora eu tenho que ir atrás das minhas primeiras clientes. E eu não conhecia ninguém, né? Eu só conhecia lá o pessoal de onde eu já tinha trabalhado. Mas mesmo assim, montei uma mensagem bem bonitinha e saí mandando para todas as mulheres que eu conhecia, né, elogiando elas, falando, olha, eu te acho uma gata, e eu queria te convidar para você ser meu modelo, eu acabei de tirar o curso de pestanas, então eu tô precisando de um procedimento totalmente gratuito. Eu não cobrava, né, E daí eu não cobrava, né? Eu fazia esses modelos de forma gratuita, até porque o procedimento demora, né? E eu achava, meu Deus, eu vou cobrar, as meninas ficam ali 5 horas, às vezes deitadas, pra fazer foto e tal. E as primeiras que eu fiz não era nem pra foto, né? Era mesmo pra eu poder treinar e praticando e vendo ali o crescimento das pestanas delas. E assim foi, chamei o máximo de meninas que eu consegui na altura. Depois eu comecei a anunciar nos grupos brasileiros em Portugal, o Papo Calcinha, todos os grupos que tinha ali uma quantidade boa de mulheres eu anunciava. E daí eu já tinha também, já estava ativa, né, nas redes sociais. Não aparecia falando, nem nada do tipo, mas sempre tentava aparecer ali, né, arrumando carrinho auxiliar, preparando a marquesa para cliente, mostrava ali, eu fiz um cantinho do café em cima da minha mesa de jantar, aí já tinha ali o cantinho do café. Ontem eu dei formação, eu estava inclusive falando pra aluna, né, tinha amigas minhas, né, assim, colegas, né, que eu tinha mais intimidade, que eu chamava elas pra fazer a pestana e perguntava, o que você gosta de comer? Aí elas, se uma delas veio, provavelmente vai lembrar, empadão, estrogonofe, e eu fazia a comida preferida delas, porque elas eram minhas modelos, e em forma de pagamento, né, de gratidão, por elas estarem disponibilizando o tempo delas, eu fazia o prato favorito. Eu já sabia da experiência já adiante. Já desde ali, né, de forma simples, mas sempre com esse cuidado, né, sempre com essa preocupação.
E não é porque eu atendia na minha casa que eu atendia de qualquer jeito. Então eu sempre estava, mesmo cansada, né? Porque eu dividia o meu trabalho, né, de contrato, e os meus dias de folga não tinha. Era pra treinar mesmo, 100% treinamento. E quanto tempo você ficou treinando até começar a ter os clientes pagantes? Então, foi muito rápido. Foi um mês. Um mês eu chamei o máximo que eu consegui de meninas. Eu não sei ao certo, mas eu atendi mais ou menos umas 20, 25 pessoas. Nossa, quase uma política, né? Foi. Na verdade, quando eu, da primeira pra segunda semana, mais ou menos pra terceira, eu já tava mais ágil. Porque eu não comecei bem lentinha, eu comecei já mais rápida. Eu lembro que a modelo, quando eu fiz, eu demorei 3 horas. Quando eu fiz com a professora no curso. Então, sozinha, né, lógico que a gente às vezes pode demorar um pouco mais em uma e outra, porque cada olho é um olho, né? Sim. Mas eu já tava ficando mais ágil, já sabia o que fazia para poder acelerar ali o processo, antecipar, né, o que eu deixava preparado. E teve um dia que era modelo. E assim, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Eu que agradeço. Pedir para você também deixar os contatos com as pessoas, né, te encontrarem nas redes sociais. Sim. E eu não posso contar, mas em breve ela vai ter novidade para contar para vocês. Então, toda aproveita para deixar o arroba, vou deixar aqui embaixo e vai acompanhando, daqui a pouco tem novidades, não é? Sim. Quer que eu fale o arroba para elas? Sim, por favor. Meu arroba é Letícia Ottoni Lestes. Bem facinho de encontrar. Bem facinho. Onde é que fica seu estúdio? O estúdio fica na Praça da República, número 56. Aqui pertinho da Trindade. No centro do Porto. Obrigada, Obrigada, Marcelo. Ai, Obrigada, tudo de bom. Obrigada, você também.